Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei que horário vocês estarão vendo essa gravação. Hoje a gente tem mais uma aula aberta do Grupo de Estudos em Teoria Social Crítica, o GETS, e nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre leituras de Marx, o marxismo ocidental. Essa vai ser uma aula ministrada pelo professor Felipe de Melo Souza. O professor ele é advogado e membro do grupo de pesquisa crítica do direito e subjetividade jurídica, com foco no estudo sobre as relações entre direito, política e formas de subjetivação. O professor Felipe hoje vai estar contando para a gente, né, um pouco sobre o marxismo ocidental, né, as diferentes perspectivas teóricas, alguns autores envolvidos nesse momento da história do marxismo. Na nossa aula aberta anterior sobre leituras de Marx, a gente viu sobre o marxismo ocidental. Essa foi uma aula ministrada pelo professor Daniel Fabre e também se encontra disponível no canal do YouTube aqui do Grupo de Estudos. Então, lá vocês podem acessar essa aula anterior e as demais aulas também que já foram realizadas pelo grupo. Então, fiquem à vontade para depois ir lá no nosso canal do YouTube e dar uma olhadinha nessas aulas. Então, passo a palavra para o professor Felipe para ele iniciar a sua exposição e apresentação. Bom dia a todos, agradeço a todos na figura do Wanderson Riquelme por ter me convidado. Bom dia a todos e todas, e a todos que estão de casa, boa tarde ou boa noite, respectivamente, dependendo dos horários em que vocês estão vendo. Quando o Wanderson me procurou para falar sobre o marxismo ocidental, um dos primeiros problemas, assim, em termos de exposição que eu enfrentei foi pensar como passar um debate que é pouco sistemático, que é muito amplo e que envolve uma grande gama de autores para um grupo de pesquisa diverso, com diversos temas de pesquisa, diversos interesses. E me parece que a exposição que eu vou fazer hoje, ela está fundamentalmente atrelada a como a gente pretende estudar o chamado marxismo ocidental. O primeiro problema que nós temos quando nós estudamos o que é o marxismo ocidental é encarar duas formas de estudar essa problemática. A primeira delas é que a gente pode pegar uma série de autores, pegar uma lista desses autores e ir estudando de um por um. Vou fazer uma exposição que é basicamente uma exposição ampla de uma gama diferente de autores que se inserem em um ciclo intelectual nomeado como marxismo ocidental. Mas existe também uma outra possibilidade, que é a seguinte. Bom, primeiro eu quero entender o que é esse chamado marxismo ocidental, expor brevemente qual é o nexo causal que me autoriza a colocá-lo como um movimento unificado ou semi-unificado, e daí extrair consequências práticas teóricas para a análise dos conceitos de certos autores que se inserem naquele movimento. E eu confesso para vocês que quando eu fui abordado pelo Wanderson, um dos pontos fundamentais foi decidir, bom, eu vou tratar individualmente dos autores do marxismo ocidental, porque eles são muitos, ou com base em uma certa lógica, um nexo que une uma série de autores diversos, de países diversos, com anos de nascimento diversos, com temáticas diversas, em partes geográficas da Europa ou do globo diferentes. Será que eu tenho como fazer uma exposição do nexo causal que circula? E, bom, a opção que eu fiz para essa exposição foi fundamentalmente tentar analisar o marxismo ocidental não a partir individualmente de certos fatos teóricos das obras de uma série de autores, mas tentar investigar ele a partir de um certo nexo lógico que o próprio conceito de marxismo ocidental nos traz. A partir daí, a gente parte de uma pergunta ampla que não se inicia com a pergunta de, bom, quais são os autores do marxismo ocidental, do que eles tratam, e a partir daí extrair dos autores individuais um esquema causal que possa me dizer qual é fundamentalmente
o ponto central do marxismo ocidental, mas vamos partir da própria problemática que o conceito de marxismo ocidental nos traz. Bom, daí nós temos duas grandes linhas que nós podemos seguir. Nós podemos partir primeiro para uma história conceitual, ou seja, de onde vem o próprio termo marxismo ocidental, e nós podemos partir para uma certa análise teórica geral do que é este movimento pouco unificado, muito complexo e que abarca uma grande gama de pensadores diferentes que discordam entre si. Bom, eu vou dividir minha exposição em dois pontos fundamentais e em certo momento ela se encontra. O primeiro deles é tentar, com base na exposição de Daniel Fabre sobre o marxismo tradicional, levantar certas problemáticas que geram uma ruptura entre duas fases diferentes do marxismo. Em um segundo momento, a partir de uma tratativa geral sobre os termos dessa ruptura, a gente pode tratar do próprio conceito de marxismo ocidental. Como Daniel Fabre deve ter nos dito, o marxismo tradicional ele encontra uma série de problemáticas muito próprias. Primeiro, da construção teórica do século XIX, da construção política dos debates políticos do século XIX, e de como isso acarreta, primeiro, a construção do pensamento marxista, sua consolidação, e a ideia de um nascimento muito específico de algo que está em debate se é uma ciência, se é uma filosofia, se é uma tradição intelectual ou se é uma forma de intervenção política. Em termos gerais, eu acho interessante pensar que o marxismo ele se inicia, de certa forma, com Engels, que é uma espécie de Paulo de Tarso do movimento. Marx morre em 1883 e Engels abarca para si, como parceiro intelectual de Marx, a grande tarefa de, primeiro, tentar sistematizar o que Marx tinha construído junto com ele até 1883. Segundo, terminar os dois volumes já iniciados de O Capital, respectivamente o Capital 2, Capital 3, e algumas anotações sobre as teorias da mais-valia, e tentar responder política e teoricamente aos adversários do então formado marxismo. Primeiro, qual é o nexo de coesão interna que une o marxismo? E segundo, quais são suas pretensões teóricas, científicas e políticas dentro do amplo debate europeu? Bom, o Engels, ele, de 1883 em diante, ele engaja em uma série de problemas filosóficos, uma série de problemas teóricos e uma série de problemas científicos que irão posicionar o marxismo dentro de certo debate na Europa. É um pensador muito interessante, bastante crítico do marxismo tradicional, mas que deve ser lido com duas doses de crítica, chamado Inguel. Ele escreve um livro chamado Marx Investe, que não é traduzido para o português e tem apenas um trecho do livro, que tem tradução para português, feita por Reginaldo Gomes e Romulo Casas, que se chama Entre Marx, Marxismos e Marx. Nesse texto, especificamente, o Inguel ele traz uma questão muito interessante para definir certos parâmetros gerais que se articulam de uma leitura engelsiana do que seria esse marxismo tradicional e esse primeiro marxismo. Primeiro, o ele destaca 3 pontos fundamentais sobre os componentes teóricos desse marxismo que, de certa forma, é epígono de Engels, diretamente eivado dele, das leituras que Engels fazia do próprio Marx. O primeiro deles é que nós temos um problema que é a leitura de Engels do Capital e a leitura de Engels do método de Marx. E a esse tipo de leitura, o Elk dá o nome de uma leitura historicista do método morfogenético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Engels leu o Capital e leu o Capital com base em uma ordem sucessiva de exposição, que é, ao mesmo tempo, conceitual e histórico. Ou seja, eu tenho no Capital e nas leituras que Marx faz do modo de produção capitalista, um método de exposição conceitual que coincide com a história.
Então, quando a gente lê a primeira seção do Capital, a gente vai ver que o Marx coloca o problema da mercadoria, o problema da circulação de dinheiro em certas etapas, e a partir dessas etapas ele vai reconstruindo o que é o conceito de dinheiro como dinheiro, derivando isso de uma série de transformações dialéticas que parte da mercadoria. O que o Elgo vai dizer é que o Engels lê isso não só como um desenvolvimento conceitual, onde um conceito vai se modificando até o ponto em que ele se torna outro conceito, mas que essa gênese conceitual se deu em certo momento da história. O segundo problema fundamental é uma certa tendência ontológica que o Engels imprime à obra de Marx, que é muito própria do programa intelectual e do programa científico da segunda metade do século XIX. Aqueles afeitos à filosofia da matemática se lembram que um dos grandes pontos da matemática do final do século XIX é o chamado programa de Hilbert, que é a tentativa de dissertar a matemática como um programa universalista, coeso e fechado em si mesmo. No mesmo nível, no final do século XIX, eu tenho o grande surgimento das teorias evolutivas na biologia. E o Engels, como um grande estudioso das ciências da natureza e da matemática, ele, de certa forma, bebe desse cientificismo e ele tenta imprimir ao marxismo um certo caráter ontológico, na medida que o marxismo ele não tem que falar só sobre a natureza do social, mas ele, de certa forma, tem que dizer algo sobre a própria constituição ontológica do mundo. Não, não ironicamente, o Engels associa a dialética que o Marx imprime no Capital a uma certa dialética que também se apresentaria na natureza. Daí o nome da famosa intervenção do Engels na dialética da natureza. Também excursos nesses mesmos sentidos aparecem no Anti-Dürer, que é um dos livros fundamentais da consolidação desse primeiro marxismo. E, por fim, a crítica de Engels ao Estado, que se centra fundamentalmente no caráter de conteúdo, ou seja, uma crítica conteudista ao que seria o Estado como manifestação do poder e interesse das classes. E por que eu faço esse retorno fundamental ao que seria o primeiro marxismo, o marxismo tradicional? Porque uma das formas mais interessantes de nós entendermos o que é o marxismo ocidental é saber primeiro com o que ele rompe. Bom, e a partir daí a gente pode dizer com que o marxismo ocidental, essa quimera, esse ser inominado formado por diferentes autores, com que ele rompe. Bom, para dizer com que ele rompe, é primeiro necessário dizer quem rompe, e é muito difícil a gente situar o marxismo ocidental dentro da história, porque, de certo modo, diversos autores como Cohan Terborn, o próprio Maurice Merleau-Ponty, o Perry Anderson, eles têm muita dificuldade de situar cronologicamente o marxismo ocidental dentro da história do século XX. Mas todos têm um ponto central de concordância, que é, bom, quando ele se inicia? Ele se inicia muito precisamente no ano de 1923, com o lançamento de duas grandes obras, intervenções teóricas filosóficas dentro do marxismo, que são, respectivamente, Marxismo e Filosofia, de Karl Popper, e História e Consciência de Classe, de Georges Lukács. A partir dessas duas obras, eu abro uma chaga no pensamento marxista, que é um marxismo não conformista. O que seria esse marxismo não conformista? Bom, Lukács e Koch, eles estão, assim como Engels, preocupados em colocar o marxismo dentro de um certo contexto intelectual de sua época. Eles bebem das fontes teóricas engelsíanas, eles bebem politicamente dos embates do final do século XIX, eles bebem da teoria do marxismo tradicional para se posicionar sobre a obra de Marx.
Um dos elementos fundamentais que caracteriza essa ruptura é, sem dúvida, quando Lukács, em História e Consciência de Classe, em defesa do que seria um marxismo ortodoxo, ele faz uma das afirmações mais fundamentais da ruptura, que é: eu consigo ser um marxista ortodoxo, mesmo sem concordar fundamentalmente com certas afirmações nominais que Marx faz em sua obra. Do mesmo jeito que Alcosh, quando escreve Marxismo e Filosofia, ele centra um problema muito sério que é, bom, para a gente dar uma resposta filosófica adequada aos problemas que colocam no marxismo em nosso tempo, a gente tem que, de certa forma, ler o marxismo, ler o próprio Marx a contrapelo. O que isso quer dizer? Que estes dois autores, primeiro, eles identificam que na leitura, certa hora virada para uma matriz ontológica, certa hora virada para uma matriz historicista, certa hora virada para uma intervenção política muito ligada ao que seria uma leitura fundamental da natureza, esses autores identificam uma certa falha. Eles dizem, bom, as respostas dadas por Engels e as respostas dadas pelo marxismo ocidental, elas, de certo modo, colocam questões fundamentais que não conseguem ser superadas pelo próprio movimento. E, além disso, o próprio conceito, pelo menos o próprio contexto intelectual europeu, coloca ao marxismo uma série de problemas que não foram enfrentados e que não podem ser enfrentados pelas leituras marxistas do século XIX. E, a partir daí, o Lukács e o Costa, eles vão tratar, claro, dentro de um mesmo movimento reconstrutivo, de certos problemas da obra de Marx até 1923. O Lukács está muito embebido de um certo espírito crítico de tentar resgatar radicalmente o método de Marx, porque ele achava em um primeiro momento que o método de Marx, tal qual exposto pela Segunda Internacional, era incapaz, primeiro, de dar respostas teóricas sérias sobre o próprio Marx, e, segundo, dar respostas políticas práticas com base em Marx. Daí Lukács, fundamentalmente preocupado com o caráter prático da teoria, ele vai, em História e Consciência de Classe, estabelecer o que nós podemos dizer que são 3 grandes objetivos da obra. Primeiro, tentar expor no mundo atual qual é o grande papel e a relevância da obra de Marx. Ou seja, o que é que o Marx tem para dizer agora no século XX, política e teoricamente. Segundo, o que é que a própria obra de Marx, o que é que a própria teoria de Marx pode, em termos conceituais, ser utilizada para explicar o próprio marxismo. Ou seja, como nós podemos usar os conceitos de Marx para explicar a própria obra de Marx, ou a própria história do marxismo. E terceiro, um debate que é muito quente, teoricamente, dentro do século XX, é explicar ou interrogar qual é o nexo lógico, ou se existe uma coerência interna e histórica na própria doutrina do Marx. Ou seja, se ela tem uma objetividade científica, se a gente pode dizer que a doutrina, ou pelo menos o pensamento de Marx, desde o momento que ele começa a escrever, é um pensamento histórico e conceitualmente coeso, se há uma ruptura, se ele é um todo logicamente encadeado, ou se ele está diante de certos problemas em que a gente vai ter necessariamente que, para ser fiel a Marx, ler o Marx contra sua literalidade. Bom, esse é um contexto intelectual que também se espalha para Karl Korsch. Karl Korsch, quando escreve Marxismo e Filosofia, ele percebe que o marxismo ele se encontra na frente de um debate muito difícil, que é, bom, no século XX, Engels defendeu a cientificidade do marxismo, e tudo bem, isso pode ter uma série de erros ou equívocos de Engels, os dois autores não negam isso, que Engels pode ter tido um papel fundamental em gerar um certo debate fundamentalmente cientificista do que seria a obra de Marx,
Mas Karl Korsch coloca um problema que é o seguinte: bom, o século XIX acabou, nós ainda temos discussões próprias do século XIX que se arrastam para o século XX. Em 1917 sobreveio uma revolução social na Rússia de caráter fundamentalmente marxista. Só que eu tenho um problema muito sério que se arrasta para o século XX, que é o problema de, bom, eu tenho um retorno do que no final do século XIX parecia morto, que é o debate filosófico. Enquanto o final do século XIX parecia fundamentalmente um debate sobre a ciência, a natureza da ciência, que um pensamento só podia se posicionar fielmente enquanto um debate público, uma corrente intelectual pública, na medida que ela se provasse científica, o século XX, primeira metade do século XX, nós temos um retorno radical da filosofia. Essa filosofia que Marx, em 1845, diz que nós tínhamos que realizar por sua destruição na ideologia alemã. Essa ideia de destruição da filosofia que Engels carrega até o seu último escrito, que Engels defende que a realização da filosofia seria a realização da filosofia pelo seu caráter científico, quando a filosofia não mais precisasse existir em razão da existência de uma ciência. Bom, a filosofia que até então, no século XIX, parecia morta, ou parecia ser mortificada por uma série de autores, surge como um problema sério no século XX. E a partir daí, a tentativa de matar a filosofia surge como um problema sério dentro de um marxismo que se arrogava um caráter científico e que agora tem que dar o fundamento metodológico filosófico para se posicionar no século XX. Então, Karl Korsch ele vai colocar o seguinte problema filosófico muito sério. Pô, como é que a gente pode pensar o marxismo em termos filosóficos? Se o marxismo é uma filosofia, e se o marxismo como filosofia nos dá uma série de conceitos que nós podemos aplicar à própria filosofia marxista. Bom, a partir desses dois autores, eu tenho uma série de inflexões e problemas que são muito claramente analisáveis, assim, quando nós nos deparamos com os problemas trazidos por Karl Korsch em Marxismo e Filosofia e por Georges Lukács em História e Consciência de Classe, que são eles. O problema, de situar metodológica e teoricamente o marxismo dentro do século XX, a partir de uma certa leitura filosófica reconstrutiva da obra de Marx. 2, analisar a obra de Marx com base nos conceitos que o próprio Marx elega para o marxismo. 3, dizer o que o marxismo tem como necessidade de se afirmar para se colocar como uma tradição intelectual, uma filosofia, uma ciência séria no século XX. E a partir daí surge o então chamado marxismo ocidental, que é essa corrente não conformista que se coloca política e teoricamente contra a leitura dos epígonos de Engels na Segunda Internacional. É preciso dizer que esses dois autores, esses dois primeiros grandes autores do marxismo ocidental, eles bebem do marxismo tradicional, só que eles não jogam integralmente os pontos do marxismo tradicional fora. É muito interessante que o próprio Perry Anderson, talvez um dos grandes consolidadores, um dos grandes leitores do que são esses autores do marxismo ocidental, fala é que, em certa medida, o Karl Korsch e o Georges Lukács, eles bebem certa leitura intelectual e política da Rosa de Luxemburgo e do movimento espartaquista na Alemanha, que são fundamentalmente partes políticas engajadas, intelectualmente engajadas dentro do marxismo tradicional alemão. Mas esses autores bebem disso e eles pretendem, com base em certas leituras de Lenin, certas leituras a contrapelo do próprio Engels, do próprio Marx e de Rosa de Luxemburgo, construir um debate fundamentalmente diferente do que é aquele da Segunda Internacional. Bom,
A partir daí, tem-se e se abre uma grande chaga de dentro do marxismo, que é o problema sério de, bom, a partir daqui eu estou tratando o marxismo como uma certa dissertação metodológica sobre si mesmo. Eu tenho um problema que é o marxismo ocidental, ele inaugura o problema de tratar o marxismo como um certo discurso sobre o método. Um discurso sobre o método de Marx, um discurso sobre o método de Engels, um, um certo parafuso que fica rotando sobre os próprios conceitos fundamentais do marxismo e que, em certa medida, é afetado pela pecha intelectual de vários dos autores críticos do movimento, que é o marxismo ocidental. Ele se encerra em um debate que inicia da tentativa de reconstruir metodologicamente e aí ele morre. Ou seja, eu tenho diversos autores sérios, o próprio Perry Anderson, o Domenico Lossurdo, que colocam, bom, o marxismo ocidental, ele daí, o próprio surgimento dele já, em certa medida, diz o que ele será no futuro. Um debate metodologicamente engajado, teoricamente sério, filosoficamente importante, mas que, em certa medida, inaugura uma ruptura que é a ruptura fundamental entre pensar o marxismo e fazer o marxismo enquanto política. Apesar de ser uma pecha muito recorrente contra os marxistas ocidentais, e que é uma pecha antiga, já em 1924, tanto Jorge Lukács quanto Karl Koch sofrem essas críticas das instâncias oficiais da União Soviética e dos ciclos reformistas legatários da Segunda Internacional. Ela é uma pecha que tem que ser analisada com certo cuidado. Porque, apesar de ser uma característica que diversos autores colocam ao marxismo ocidental, de que ele é um fim teórico em si mesmo, que não se preocupa com certa intervenção política, é preciso destacar que quando o Koch e o Jorge Lukács escrevem, respectivamente, Marxismo, Filosofia, História e Consciência de Classe, eles estão fundamentalmente engajados em um debate intelectual, em um debate metodológico, mas em um debate em que eles pretendem necessariamente levar para instâncias práticas, sejam elas entender politicamente o que foi a Revolução Russa e tirar certas consequências teóricas do que foi essa revolução, seja tentar, com base na resolução de certos problemas metodológicos, dizer fundamentalmente o que é que a obra de Marx pode nos dizer em termos de organização política, de coesão metodológica, de dizer o que é o marxismo enquanto uma teoria, de dizer o que é o marxismo enquanto uma ciência, de dizer o marxismo enquanto uma filosofia, e usar isso para, certa vez, unificar esses debates. Dizer a partir daqui é reformismo, a partir daqui eu tenho teoria heterodoxa. Então, apesar de ser uma pecha recorrente, de ser uma crítica válida, o marxismo ocidental, de certo modo, claro, faz uma inflexão intelectual e vários dos autores abandonam as pretensões de uma intervenção política imediata, mas não dá para dizer que todo o marxismo ocidental ele está encerrado em um problema que é o de rejeitar a intervenção prática da teoria. Não, nós não podemos dizer isso. Nós podemos, claro, criticar a inflexão meramente teórica que ele faz, mas nós não podemos dizer que todo o marxismo ocidental está engajado somente com a teoria e esquece a prática. E a partir daí a gente pode começar a reconstruir que são os diversos autores do marxismo ocidental. O primeiro grande nome a reconstruir, a pelo menos tentar reconstruir o que seria o marxismo ocidental, foi o Perry Anderson, autor inglês, que escrevia para No Left Review, uma revista inglesa famosa de autores europeus marxistas. Ele escreve logo em 1973 um artigo que é um artigo
fundamental para entender a história do marxismo ocidental, que é Considerações sobre o Marxismo Ocidental. E já em 1973, ele já considera o marxismo ocidental como um programa que se iniciou, se desenvolveu e já morreu. Então, quando ele escreve em 1973, ele já coloca o marxismo ocidental como encerrado, como um debate encerrado, que, claro, tem implicações teóricas em sua época, mas que já acabou, fundamentalmente, enquanto um programa intelectual. E ele elenca, nesse artigo que ele escreve em 73, uma série de autores que pertenceriam a esse movimento. E ele destaca que, apesar de não serem autores de um mesmo país, que não necessariamente viveram em um mesmo tempo histórico, que não necessariamente tratam dos mesmos problemas teóricos, eles têm um certo elo consolidador, que é o problema da teoria reconstrutiva metodológica de Marx. São esses autores elencados em 73 por Anderson, respectivamente, Jorge Lukács, Karl Korsch, Antônio Gramsci, Walter Benjamin, os autores da chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, Max Horkheimer, Galvano Della Volpe, na Itália, Herbert Marcuse, Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre, na França também, Lucien Goldman e Louis Althusser. É interessante destacar que, em certa maneira, existe uma concordância geral, seja do próprio Anderson, seja de autores brasileiros que dissertam sobre esse assunto. Então, por exemplo, temos o professor Ricardo Mussi, seja, por exemplo, de autores franceses que dissertam sobre o problema do marxismo ocidental, como Maurice Merleau-Ponty, seja de autores do novo marxismo que se debruçam sobre os problemas do marxismo ocidental, como o Slavoj Zizek, em seu artigo sobre Jorge Lukács, os 100 anos de história e consciência de classe, seja em Goelbe com sua análise do problema do método reconstrutivo, seja certos excertos que o próprio Michael Heinrich vai traçar sobre as questões fundamentais do marxismo ocidental, esses autores, em certa medida, apesar de discordâncias sobre o que é o marxismo ocidental, eles reconhecem, em certa medida, que ele começa com Lukács e Korsch e que ele vai se arrastar mais ou menos até a década de 70, e alguns autores o situam como acabando já na metade da década de 80. E o que, em parâmetros gerais, a gente pode, pelo menos, aferir do que seria o tão dito, mas tão pouco debatido tema do que é o marxismo ocidental. Bom, aqui a exposição ela faz uma inflexão, que é saber de onde surgiu esse termo. O próprio termo marxismo ocidental, ele é problemático na medida que ele surge logo em 1924, quando o Karl Korsch publica a chamada Anticrítica. E o que é a Anticrítica? Karl Korsch escreve Marxismo e Filosofia em 1923, encontra, para usar uma palavra americanizada muito comum aos camaradas do direito, que é um backlash, um efeito backlash da escrita de seu livro dentro das instâncias oficiais da União Soviética e dentro dos ramos reformistas da Segunda Internacional, ele encontra uma resistência. Ele é chamado de heterodoxo, de reformista, e ele é criticado fundamentalmente porque a forma como ele se coloca fundamentalmente contra certa leitura engelseiana do que seria o papel da filosofia dentro do marxismo, o situa fundamentalmente contrário a, primeiro, o que se construía como que seria um marxismo oficial da União Soviética já no começo do século XX, principalmente depois da morte de Lenin, e ele faz uma crítica severa às apropriações que os reformistas da Segunda Internacional fazem da obra de Marx. E a partir dessas duas críticas fundamentais, o Korsch ele escreve um excerto chamado Anticrítica, em 1924, para responder de forma rápida e meio fúlgida
as críticas que ele vinha recebendo ao seu livro. E logo na anticrítica, ele usa um termo que ele cunha esse termo, marxismo ocidental, para se definir como parte dessa corrente não conformista ao marxismo oficial que vinha se formando na União Soviética, e contra uma leitura fundamentalmente diferente daquela que era a leitura dos pensadores reformistas, legatários do pensamento e certa leitura engelsiana muito comum na Segunda Internacional. E ele se arroga a posição de um marxista ocidental na anticrítica, e ele arrasta também o Lukács para essa posição. Então ele diz, bom, o Lukács escreveu História e Consciência de Classe, e ele foi criticado mais ou menos nos mesmos termos que eu fui criticado, pelas mesmas pessoas. Eu escrevi Marxismo e Filosofia, e eu recebi quase as mesmas críticas de Lukács pelas mesmas pessoas. Então, o Korsch, e aqui fazendo uma simplificação que, claro, é necessário que vocês leiam a anticrítica, leiam Marxismo e Filosofia, leiam História e Consciência de Classe para entender a amplitude do debate, mas que ele se coloca assim, então, bom, nós não somos nem os reformistas da Segunda Internacional, nem os membros do marxismo oficial que vem se formando na União Soviética. Nós somos marxistas ocidentais. Esse termo ele aparece fundamentalmente na Anticrítica, de 1924. Só que ele passa um tempo em suspenso. Ele passa um bom tempo em suspenso. Então, eu tenho uma série de respostas. Por exemplo, eu tenho uma resposta que só foi publicada muito posteriormente pelo próprio Lukács, chamada Reboquismo e Dialética, uma resposta aos críticos de História e Consciência de Classe, em que, apesar de não cunhar o termo marxismo ocidental nessa resposta, ele desenha uma resposta filosófica à crítica feita pelos membros da Segunda Internacional e pelo marxismo oficial da União Soviética, a História e Consciência de Classe, mais ou menos nos mesmos termos teóricos reconstrutivos, de apontar uma gênese de um marxismo que não é nem oficializado, nem reformista, mas esse termo de marxismo ocidental ele vai ser resgatado de forma muito, assim, muito mais relevante em termos de debate público na década de 50, com a publicação de um livro de um filósofo da fenomenologia francesa, de um professor emérito da École de France, que é Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty vai escrever um livro chamado As Aventuras da Dialética. E nesse livro, As Aventuras da Dialética, o segundo artigo do livro tem o nome de O Marxismo Ocidental. E no livrinho do Maurice Merleau-Ponty, sobre a dialética, ele vai dissertar, em certa medida, sobre o resgate desse termo lá do Karl Korsch, para definir uma certa corrente que o Merleau-Ponty diz que bebe de certos problemas sociológicos, filosóficos e conceituais do início do século XX dentro do marxismo. É interessante destacar que, apesar do Merleau-Ponty ser fundamentalmente um dos autores que traz novamente o termo marxismo ocidental para o debate público, ou pelo menos para denominar um certo debate que se inicia com Korsch e Engels, ele usa um termo fundamentalmente diferente daquele que nós estamos acostumados a usar o conceito de marxismo ocidental, que é Maurice Merleau-Ponty. Ele vai, em seu artigo dentro de As Aventuras da Dialética, apontar que o marxismo ocidental, segundo a sua leitura, é uma forma de intervenção dentro do próprio marxismo, em um debate filosófico e sociológico da primeira metade do século XX, acerca de certos problemas do pensamento social europeu, que são a partir da associação entre uma leitura do marxismo e uma leitura do weberianismo.
E o grande, quase exclusivo nome apontado por Maurice Merleau-Ponty dentro desse debate é, sem dúvida, o próprio Georges Lukács. O Lukács, antes de ser o Lukács de História e Consciência de Classe, antes de ser o Lukács, posterior Lukács da ontologia do ser social, antes de ser o Lukács efetivamente e reconhecidamente autor marxista da destruição da razão, História e Consciência de Classe, da ontologia do ser social, ele é um Lukács engajado, claro, um Lukács intelectualmente engajado em certos problemas da sociologia alemã do século XX, que bebe de, primeiramente, Georges Simmel, segundo, de Max Weber. Então, o Lukács ele faz parte, ou fazia parte, antes de se engajar fundamentalmente com o debate marxista estrito senso, de um ciclo weberiano muito próximo. E com base na leitura e na discussão de certas problemáticas muito próprias da sociologia alemã, o Maurice Merleau-Ponty ele vai dizer que, bom, o Georges Lukács ele levanta em História e Consciência de Classe, em suas primeiras obras, uma preocupação fundamental teórica e metodológica em responder certos problemas acerca do que é o método marxista, que nós podemos retraçar a certos problemas que o Max Weber tem ao tratar os problemas do método das ciências sociais. Então, o grande resgate do termo marxismo ocidental ele vai surgir por um filósofo da fenomenologia, que bebe de Edmund Husserl, que vai resgatar o termo da antecrítica de Karl Korsch, para dizer que Lukács é um marxista engajado filosoficamente, que bebe da obra de Marx, mas que bebe também dos problemas elencados por Max Weber. A partir daqui, o problema do marxismo ocidental fica efetivamente muito mais confuso. Então, o que nós poderíamos pensar que é basicamente uma tradição que começa em 1923, de autores europeus que têm certo engajamento teórico e certo abandono da prática, que acontece no eixo França, Alemanha e Itália, se torna muito mais difícil de entender na medida que a gente coloca uma série de problemáticas metodológicas. Inclusive porque o próprio termo que nós usamos, ele é resgatado fundamentalmente por um autor não marxista, que está engajado em um debate sobre o marxismo e sobre a metodologia do marxismo e sobre o que o marxismo e os autores marxistas têm para falar sobre o Marx. Então, nós temos um momento de inflexão e complicação, primeiro, entender a história do marxismo no século XX, segundo, entender como o marxismo ocidental se posiciona, terceiro, entender como o termo marxismo ocidental opera para denominar um conjunto de autores. E é relevante destacar que o segundo grande resgate desse termo, o primeiro grande resgate do termo vem com Maurice Merleau-Ponty, o segundo grande resgate desse termo vai vir pelo próprio Perry Anderson. Ele vai ler o Maurice Merleau-Ponty e na década de 70 ele vai fazer a intervenção dele na New Left Review, publicando o já citado artigo Considerações sobre o Marxismo Ocidental, onde ele vai tentar encadear uma lógica interna entre diversos autores que surgiram de 1923, com a dupla chaga aberta por Georges Lukács e Karl Korsch, e que vai se encerrar mais ou menos com as intervenções teórico-reconstrutivas de Louis Althusser no final da década de 70, um movimento que é capitaneado por diversos autores em diversos países, com diversos contextos teóricos diferentes, mas que é quase que utilizando mais pelo tom de brincadeira do que um termo sério, o conceito de Adorno é um todo cindido em si mesmo, é um todo não idêntico a si. É um conjunto, uma escola de pensadores que nunca se constituiu uma escola, que nunca se pensou como uma unidade, mas que ainda assim é um termo post-hoc, que é um termo que lhes é posterior,
que nos é muito conveniente usar para traçar uma certa história do marxismo no século XX. E perceba, aqui é fundamental que nós digamos que o marxismo ocidental não é o único marxismo do século XX. Ele convive com uma série de autores, uma série de membros do chamado marxismo oficial na União Soviética, e ele também convive com uma série de membros e teóricos que bebem do marxismo tradicional. Então, o marxismo no século XX ele é plural, ele é complexo, ele é uma certa tradição política e intelectual que é fundamentalmente cindida e que não se reconstruiu como uma unidade desde das rupturas da Segunda Internacional e desde a morte de Engels. Com a morte de Engels, acaba a unidade do marxismo, uma unidade que já era frágil até o final da vida do próprio Engels. Se inicia uma série de debates se o marxismo ocidental é uma intervenção teórica no século XX, que atrita com outras formas de intervenção teórica e política dentro do marxismo do século XX, e que não é nem dentro de si uma intervenção política, teórica e intelectual que é fechada em si mesma. Então, nós não temos uma unidade no marxismo, nós não temos uma unidade nos marxismos e nós não temos uma unidade no marxismo ocidental. Nem em termos de conceituação do que ele é, nem em termos de unidade temática de seus autores, nem em termos de unidade geográfica de como esses autores articulam, nem em termos de intervenção cronológica desses autores no século XX. O que eu tenho é um termo que consolida uma unidade cindida de diversos autores que vão romper com o marxismo oficial da União Soviética e os legatários da Segunda Internacional. A partir daí, eu tenho uma série de autores que vão tentar reconstruir o que seria esse marxismo ocidental. E eu acho que a gente tem que dar uma certa atenção para um autor especificamente que é pouco, na verdade, quase não foi publicado no Brasil, tem um ou outro artigo esporádico publicado no Brasil, mas que tenta fazer uma intervenção muito objetiva e tentar unificar essa série de autores do marxismo ocidental em um conceito, que é o Martin Jay. Já na década de 70 e 80, ele vai dizer, bom, eu li os trabalhos do Perry Anderson, eu consegui entender bem o que ele está falando, mas eu vou propor uma unidade temática do marxismo ocidental com base no conceito de totalidade. E com base nesse conceito de totalidade, eu tenho uma série de autores que tratam desse conceito de forma diferente, com visões teóricas diferentes, quase sempre dissonantes, mas que se articulam em uma série de problemáticas que envolvem um conceito de totalidade dentro do marxismo e a apropriação desse conceito. Essa é a leitura que o Martin Jay vai fazer no livro dele, Marxismo e Totalidade, que, salvo engano, não foi publicado para português ainda, mas vale a pena dar uma olhada na edição inglesa e, salvo engano, na edição espanhola do livro. Mas, fundamentalmente, o que nós temos é uma série de autores que são contraditórios entre si, que tentam reconstruir filosoficamente, teoricamente, metodologicamente o marxismo. E são autores que teorizam o marxismo e que são teorizados pelo marxismo para entender a unidade temática. Então, o Martin Jay vai dizer que o marxismo ocidental se situa em uma série de intervenções contraditórias que se arrasta de 23 até a década de 80, e que a única unidade temática entre elas é o conceito de totalidade. O Perry Anderson já vai dizer que a gente pode reconstruir o marxismo ocidental como uma tentativa de retorno à obra de Marx por meio de uma tentativa de análise por uma série de autores geograficamente situados em partes diferentes da Europa, em momentos diferentes da história europeia, em escolas diferentes do marxismo, para tentar reconstruir
o que seria o nexo interno e lógico de uma coerência da doutrina de Marx. A gente tem também o Goran Terborn, que vai tentar traçar que o marxismo ocidental surgiria das diversas tentativas intelectuais de se apropriar da grande intervenção política que foi a Revolução Russa no começo do século XX, e a partir daí tentar traçar, seja política, seja intelectual, seja metodologicamente, os contextos do que seria o marxismo depois desse grande farol político, que foi a Revolução Russa. Mas, em termos gerais, o que nós podemos dizer sobre o marxismo ocidental, e pelo menos que é um ponto de concordância entre esses diversos autores, é que ele, primeiro, se centra de Lukács a Althusser, dos autores da escola de Frankfurt a o ciclo de autores reconstrutivos da França, da escola iugoslava até a escola de Budapeste, uma grande tentativa de fazer o marxismo falar sobre o marxismo, ou seja, de aplicar conceitos do marxismo ao próprio marxismo, de tentar reconstruir o que seria um debate de uma certa teoria que o Marx faz sobre o social e quais são os grandes postulados que o Marx carrega para a discussão teórica, metodológica, filosófica e científica do século XX. Parte desses autores vai entender o marxismo como uma ciência, como o caso de Althusser. Parte desses autores vai entender o marxismo como uma filosofia, como é o caso de Karl Popper. Parte desses autores vai entender o marxismo como uma tradição intelectual, como é o caso de Max Horkheimer. Mas todos se situam dentro de um debate que é essa teoria crítico-reconstrutiva do que é o marxismo, do que é a teoria, de como ele se insere dentro do debate teórico. É preciso também que se diga que o marxismo ocidental ele bebe fundamentalmente de um problema teórico muito sério, que é um problema teórico e quase filológico da obra do Marx no final do século XIX e no século XX, que se arrasta até hoje, que são os escritos do Marx não publicados em vida. Então, o marxismo ocidental, em grande medida, vai começar a beber desses escritos não publicados pelo Marx em vida, que vão começar a ser publicados na primeira metade do século XX, pelo esforço da Marx und Engels Gesamtausgabe, a Mega, a famosa Mega 1, que se estende para a Mega 2, que é a tentativa de pegar os manuscritos do Marx que ele não publicou em vida e publicar. E com base nisso, nós temos hoje acesso a uma série de escritos que, na época do começo do marxismo ocidental, não estavam disponíveis, como os manifestos econômicos, os manuscritos econômicos filosóficos, a ideologia alemã, as teses sobre Feuerbach, que não estavam disponíveis em 1923, 1924, quando publicados os primeiros grandes textos do marxismo ocidental, mas que vão acarretar um amplo debate teórico a partir de 1930, 1932, 1938, que é quando eles começam a ser publicados pelos esforços da Mega. E essas publicações, por exemplo, da ideologia alemã, dos manuscritos econômicos filosóficos, das teses sobre Feuerbach, elas vão ter um impacto muito grande no marxismo, como o marxismo entende que é o marxismo. A título de exemplo, nós temos fundamentalmente o papel que a ideologia alemã ela carrega dentro da obra de Althusser e dos althuserianos. Em 1965, Althusser publica uma série de artigos em nome de um livro consolidado chamado Por Marx, e no mesmo ano, em 65, ele publica Ler o Capital, onde ele vai colocar a ideologia alemã, um livro publicado em 32, como um momento fundamental da ruptura do corte epistemológico da obra de Marx. Do mesmo jeito, nós podemos dizer que na década de 30, com a publicação dos manuscritos econômicos filosóficos, nós temos fundamentalmente uma inflexão humanista
e uma grande tentativa de Jorge Lukács de se apropriar dos escritos de Marx de 1844. O perfeito foco que a gente observa nas obras do Lukács pré-publicação dos manuscritos econômicos filosóficos para depois dos manuscritos econômicos filosóficos. Do mesmo modo que eu tenho, fundamentalmente, uma grande inflexão na leitura da Escola de Frankfurt sobre as relações, as mediações subjetivas dos dados científicos ou dos dados objetivos da sociedade, com base nas leituras das teses sobre Feuerbach e nos excertos da ideologia alemã publicados na década de 30. Então, eu tenho um marxismo sentido em diversas correntes, e entre essas correntes eu tenho uma corrente cuja própria conceituação é muito frágil, que abarca diversos autores que discordam entre si, mas que vão tentar, de certa maneira, reconstruir a obra de Marx do ponto de vista filosófico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista teórico, e que fazem uma inflexão, que é uma inflexão fundamentalmente teórica e que se afastam, em certa medida, da prática. E, a partir disso, a gente pode começar a pensar os problemas do marxismo ocidental em particular. E o objetivo dessa minha intervenção é que, com base nessas ferramentas, a gente possa ler individualmente os autores. Mas eu entendo que, para ler individualmente os autores, nós temos que entender o contexto em que eles estão inseridos. E o objetivo da minha intervenção foi esse. Dizer, leiam os marxistas ocidentais, leiam criticamente os marxistas ocidentais, mas, primeiro, não os leiam como se fossem autores completamente apartados entre si, fechados e com obras individualizadas em si mesmo, que não debatem, que não conversam entre si, mas também não achem que o marxismo ocidental, enquanto um conceito filosófico ou um conceito de uma tradição intelectual dentro do marxismo do século XX, ele é um conceito capaz de, ele seja um conceito coringa, de elencar uma tradição intelectual fechada em si mesma que não está aberta a debate. É com base nisso que eu faço a provocação do que é o marxismo ocidental, de por que o marxismo ocidental não é um todo que se identifica em suas diversas partes, e que ele ainda é um problema em aberto, tanto em nível de conceituação, quanto em nível de tradição intelectual, e que eu ponho para vocês como um problema cuja resposta Martin Jay não achou, Maurice Merleau-Ponty não achou, Perry Anderson não achou, Ricardo Mussi não achou, e que é uma chaga em aberta do marxismo do século XXI, que é o que é especificamente o marxismo ocidental, o que vale a pena reconstruir dele, quais foram os seus erros, quais foram os seus méritos, e o que a gente pode carregar dele no marxismo do nosso século. É isso. Excelente, professor. Eu quero agradecer a exposição. Foi muito bom para a gente conseguir compreender, né, um pouco do que se trata, né, esse marxismo ocidental, conhecer um pouco dos autores, né, deles, e quais são as questões que estão envolvidas, né, nesse momento, né, histórico aí do marxismo, as questões que estão envolvidas, né, e o próprio período histórico, né, que esses autores estão envolvidos também vão influenciar nas obras que eles vão estar produzindo, né, então são duas questões importantes, assim, para a gente entender um pouco desse momento. Agora eu quero deixar aberto aqui para as questões, né, se alguém tiver alguma questão para fazer para o professor, pode levantar a mão, né, ou encaminhar a questão no chat que eu leio para ele. O João Vitor já levantou a mão, então, João Vitor, pode ficar à vontade. Boa tarde, bom dia, primeiro.
Eu gostei muito da apresentação, foi muito boa. Eu, eu realmente gostei muito da oratória do senhor. Tem uma oratória muito, muito boa. Sobre esse tema do marxismo ocidental, eu tenho sobre essa leitura, né, sobre essa questão, sobre como esses autores, certos autores, né, do marxismo ocidental, os mais conhecidos, né, tiveram essa questão de resgatar essa filosofia no, na obra do Marx, mas em abandono à prática. No caso, resgatar essa questão da filosofia. Tem uma escola, entre aspas, enfim, é uma escola, entre aspas, que ela começou, que é basicamente os marxistas que buscam trazer essa questão do metabolismo, essa questão da ruptura metabólica. Começou com o Mesários, inclusive é uma dúvida, né? Eu estava em dúvida se o Mesários era marxista ocidental ou ele já é uma coisa diferente, mas o Mesários inspirou muitos autores, no caso, que são basicamente esses marxistas que buscam ir numa linha mais do ecossocialismo, etc. Minha dúvida é uma crítica que um certo autor dessa escola faz ao marxismo ocidental que eu queria perguntar, que é o seguinte: esses autores que buscam trazer essa linha filosófica ao Marx, eles teriam uma certa leitura muito fraca filologicamente da obra de Marx, porque eles são basicamente autores que buscam resgatar, trazer perguntas à obra do Marx, a questão principalmente os escritos mais antigos, né, as dúvidas que o Marx tinha em relação, por exemplo, a questões econômicas, há uma resposta filosófica. Então, esses autores, eles ignoram a, a crítica econômica que o Marx tinha nessas obras, que obviamente, era de um Marx que estava abandonando essa visão não, né? Essa influência dos jovens hegelianos, então uma crítica muito idealista, mas que ainda assim, era o começo de uma crítica econômica que vai resultar na mais-valia, a análise que vai resultar no capital. Então, seria basicamente isso, que esses autores, eles teriam uma abordagem filológica muito fraca, eles teriam ignorado essa questão econômica, em prol de resgatar uma filosofia do Marx. João Vitor, obrigado pela pergunta. Cara, é uma pergunta complicada. Eu acho que, para respondê-la, a gente tem que encarar certos pontos do próprio marxismo. Eu, particularmente, eu acho difícil fazer uma crítica sobre uma certa linha intelectual, considerando que ela não atingiu um certo objetivo. Então, para dizer que uma certa linha intelectual não atingiu um certo objetivo, a gente tem que primeiro analisar quais os objetivos que ela se propôs a atingir. E por que eu digo isso? Porque é muito próprio do marxismo, de nós marxistas, quando encaramos um autor não marxista, nós tratamos com certa escada de conhecimento, dizer assim, olha, esse cara tem uma reflexão muito boa, mas ele não conseguiu atingir aqui o patamar do marxismo. Tipo, faltou alguma coisa. A gente tenta sempre refletir sobre os problemas de uma teoria como se a ela faltasse alguma coisa. Assim, perdão, eu acho que muitas das críticas da escola metabólica ao marxismo ocidental são absolutamente válidas. Principalmente no problema de que um certo grupo de marxistas ocidentais se perde em certas discussões filológicas. Mas eu acho que, fundamentalmente, a questão que a gente tem que levantar aqui é a seguinte: a própria escola metabólica, ao analisar a forma como o pensamento de Marx se desenvolveu em sua vida, ela pressupõe uma discussão. Então, imagine o seguinte, vamos imaginar dois autores completamente dissonantes um do outro.
e seus respectivos pupilos intelectuais, ou aqueles que beberam deles. Bom, vamos imaginar, de um lado, George Lukács e pensadores como Karel Kozik e Bezaros. E de outro, completamente diferente, vamos imaginar autores como Louis Althusser, Etienne Balibar e vamos imaginar Nikos Poulantzas. Esses autores, eles discordam fundamentalmente em absolutamente tudo. Tudo. Mas os debates deles sobre a obra de Marx pressupõem um campo de batalha comum. Então, eles podem batalhar entre si, mas pressupõem um campo de batalha comum, que é a forma como tem o desenvolvimento da obra intelectual de Marx. Pô, se a gente lê o primeiro Lukács, a gente vê muito claramente que, primeiro, é necessário que se diga althusseriano ou não, lukáciano ou não. História e consciência de classe e o primeiro Lukács, eles inauguram fundamentalmente um novo modo de pensar dentro do marxismo. A ruptura feita por Lukács em 1923 com a publicação História e Consciência de Classe é um parâmetro inegável do conhecimento do marxismo sobre o marxismo em si. E quando a gente analisa o primeiro Lukács, a gente vê que ele, primeiro, é filosoficamente muito fino em tentar reconstruir o Marx como um certo continuador consequente que tira a filosofia do Hegel da cápsula idealista dela para extrair uma certa dialética que tem uma potência de transformação metodológica e filosófica, mas também de transformação social. Então, apesar do próprio Lukács posterior criticar o Lukács de História e Consciência de Classe, história e interpretação humanista, o Lukács de História e Consciência de Classe, ele se assenta em um campo de batalha novo que é, bom, gente, vamos sentar aqui e vamos tentar explicar o desenvolvimento conceitual do Marx usando o conceito de totalidade, usando o conceito de dialética, mas libertando isso da cápsula hegeliana que a gente tem até agora no idealismo alemão. Por outro lado, eu tenho no mesmo campo de batalha, em um ambiente completamente adversarial a esse, o Althusser, tentando explicar o desenvolvimento da obra de Marx com base no conceito cunhado por Gaston Bachelard, orientador de Althusser, de corte epistemológico. Por um lado, eu tenho o primeiro Lukács tentando traçar a obra de Marx, o desenvolvimento conceitual do Marx de 1844 até o Marx de 1867, com base no desenvolvimento dialético dos conceitos e categorias que vão dos manuscritos econômicos filosóficos até o Capital. Uma leitura que tenta reconstituir os conceitos do Capital a partir das obras primeiras de Marx, a partir dos problemas que o Marx coloca sobre o homem nos manuscritos econômicos filosóficos, a partir de sua leitura crítica de Ludwig Feuerbach e, respectivamente, de Hegel. De outro lado, eu tenho Althusser, que vai situar no desenvolvimento da obra de Marx um corte epistemológico, mas ainda sobre o mesmo campo de batalha. Os dois, quando falam sobre coisas diferentes, ainda assim falam sobre a mesma coisa. Então, o problema sério e o campo de batalha em que as duas escolas e as diversas escolas que tentam reconstituir o pensamento de Marx no marxismo ocidental trabalham, assim, o campo de batalha em que elas batalham é o campo de batalha de dizer, pô, como é que o pensamento intelectual de Marx se desenvolveu? E para isso eu tenho diversas críticas e diversas respostas. É muito comum esses diversos exércitos intelectuais que disputam o legado teórico de Marx dentro do século XX e do século XXI apontarem pechas muito comuns às suas adversárias. Algumas das mais comuns é a ideia de que o seu adversário é sempre irracionalista ou ele abandonou a ortodoxia marxista. E eu acho que um dos problemas muito sérios que a gente tem que desenvolver é que, bom, boa parte das críticas de parte dos marxistas ocidentais contra outros marxistas ocidentais tem um fundo muito grande de verdade. Então, em certo tom,
vários dos autores do marxismo ocidental se encerram em um problema filológico, que é tentar reconstruir conceitualmente uma certa palavra no Capital a partir de suas diversas implicações para o debate filosófico alemão. Eu tenho certos autores que fundamentalmente assim, literalmente abandonam os debates do Marx antes de 1845 para uma leitura baseada na ideia de corte epistemológico. Eu tenho certos autores que abandonam expressamente o conceito de dialética. E eu acho que, assim, por honestidade intelectual, eu não posso te responder dizendo assim, o problema geral dos marxistas ocidentais é esse. Eu posso te dizer, são vários os marxismos ocidentais, são várias as leituras, nem todas elas são anti-humanistas, nem todas elas são anti-humanistas, mas elas batalham sobre um mesmo campo, que é o campo da tentativa de reconstrução teórica, metodológica da obra de Marx. Seja para dizer se o Marx da juventude é o mesmo da posteridade, seja para dizer se tem corte epistemológico ou não, o campo de batalha é quase sempre o mesmo. Tipo, quem é intelectualmente, qual o desenvolvimento dessa figura intelectual que é Karl Marx. E para isso você vai achar várias respostas dentro do marxismo ocidental. Você tem as respostas do primeiro Lukács, você tem as respostas do Lukács de História e Consciência de Classe, você tem as respostas do Lukács da Ontologia do Ser Social, que critica veementemente as respostas do primeiro Lukács, você tem as respostas do Karel Kozik, que vai se basear nas respostas do Lukács já da Ontologia, você vai ter a tradição intelectual do Shivan Mesaros, que vai tentar continuar o projeto filosófico que o Lukács estabelece na segunda metade do século XX. Você vai ter o Theodor Adorno tentando dar respostas sérias às críticas que o positivismo alemão faz à filosofia de Marx e à tradição intelectual marxista. Você vai ter o Althusser tentando dar uma resposta ao problema de como ler Marx e a diferença entre o Marx dos manuscritos econômicos filosóficos e o Capital. Então, tipo, todo mundo está batalhando. Eventualmente, esses diversos exércitos intelectuais eles se encontram em campo, seja para se enfrentar, seja para concordar, mas todos eles batalham sobre um campo que é o grande problema em aberto, que é, qual o método do Marx? Como é que eu posso explicar ele com base no marxismo? E eu não sei se eu respondi a tua pergunta de forma clara. Se você quiser reelaborar, fique à vontade. Então, esse autor, ele faz uma crítica principalmente aos humanistas, tipo o Lukács, que tenta tenta se apropriar no caso, da alienação. Eles estão fazendo um debate sobre alienação e faz uma abordagem humanista do conceito de alienação, e do outro lado os cientificistas, tipo, ele chama o Althusser de cientificista, que é trazer basicamente o seguinte: ignora, de um lado tem os humanistas que tentam fazer uma interpretação humanista, um Marx humanista nos manuscritos econômico-filosóficos, baseado naquele capítulo do Trabalho Alienado, e do outro tem os cientificistas, como Althusser ou Poulantzas, que ignoram que tratam esse Marx do jovem como idealista, como conceitos que mudariam completamente no Marx maduro, né? Aí, justamente isso. Porque são partes desse marxismo ocidental, mas não são a mesma coisa, né? Aí eu devia ser mais específico para isso. Cara, assim, tem um grande demônio do marxismo do século XX, que é o Louis Althusser e os altusserianos.
Por que ele é quase assim, um demônio do marxismo? Porque sempre que ele entra no debate, ou ele é imediatamente exorcizado, ou ele é imediatamente defendido. Eu acho que a crítica ao autosserianismo, e assim, é uma parte relevante da curva final do marxismo ocidental, ela tem que ser encarada assim, com muita seriedade. Porque, de fato, quando o Althusser intervém em 1965 com Marx, ele sofre uma série de críticas por ser dito cientificista. Inclusive, o Althusser, após a publicação de Por Marx, publica a tese em Amiens e, depois consolidada nos chamados Posições 1 e Posições 2, onde ele vai dizer assim, gente, errei, de fato fui positivista. Então, tipo, até dentro da própria obra do Althusser, eu tenho uma dificuldade muito grande em estabelecer tipo, um parâmetro objetivo para a tratativa séria da crítica. Aí, claro, os grandes inimigos do campo de batalha são os altusserianos e os lukácsianos, nesse ponto específico, sim. Mas o que eu posso dizer é que, bom, de certa forma, a crítica de que a epistemologia que o Althusser propõe em 1965 por Marx é, de certo modo, positivista e cientificista, é válida? Sim, até porque foi reconhecida pelo próprio Althusser na década de 70. Mas eu acho que é muito uma opção intelectual que você faz da forma como você vai intervir no marxismo. Pô, se tu opta por uma leitura reconstrutiva altusseriana, tu vai ter que lidar necessária e fundamentalmente com as vantagens e defeitos da obra de Althusser. Do mesmo jeito que se você opta por uma leitura metabólica e uma leitura dialética da obra do Marx, nos parâmetros em que, por exemplo, a tradição aberta por Georges Lukács no século XX nos coloca, você vai ter outros parâmetros, vantagens e problemas filosóficos que são dentro do mesmo campo, mas são diferentes. Então, apesar dos dois estarem tratando do mesmo problema, e de fato ser uma crítica muito séria do positivismo no Althusser de 65, mais especificamente no Por Marx, quando ele propõe uma certa noção de epistemologia entre teoria com T maiúsculo, teoria com T minúsculo e teoria entre aspas, para explicar o porquê do corte epistemológico entre o Marx humanista anterior a 1845 e o Marx, que ele vai dizer que é o Marx maduro posterior a 1845, ela vai acarretar uma série de problemas e vantagens intelectuais a você ler a história do marxismo. Do mesmo jeito, se você opta por uma leitura metabólica do Lukács, da ontologia, você vai ser afrontado com uma série de problemas filosóficos que são os problemas de encarar os problemas da ontologia dentro da obra do Marx e encarar as pechas e críticas dessa diferenciação entre o primeiro e o segundo Marx. Então, assim, é difícil até, e assim, falando bem abertamente, é difícil até eu te responder essa pergunta, porque é uma pergunta que meio que não tem resposta dentro do marxismo. Fundamentalmente, é uma opção intelectual e, às vezes, quase intelectualmente afetiva que a gente tem que tomar enquanto marxista. Tipo, de sentar, de ler as obras desses caras, e assim, pô, isso aqui faz todo sentido filosófico. Mas a crítica desse fulano a esse fulano é válida. E aqui eu acho que, para usar a frase e a crítica de um dos últimos marxistas ocidentais que recentemente morreu, que é o Frederick Jameson, quando ele vai tratar desse problema especificamente, no debate sobre o pós-modernismo, ele diz assim, pô,
a gente tem que ir para o século XXI e a gente tem que perder uma característica muito danosa de certo marxismo do século XX, que é tratar autores e tradições intelectuais dentro do marxismo como se eles fossem uma etiqueta de torcida. E ele usa a cultura pop como exemplo. Tipo assim, eu sou fã do Pulp Fiction, eu adoro Quentin Tarantino. O meu colega é fã do Cronenberg, ele adora Scanner, somente pode destruir. E a gente fica brigando para ver quem é o melhor diretor. Pô, o Jameson, ele tem uma intervenção que diz assim, pô, você consegue adotar uma posição teórica, filosófica dentro de um debate entre dois ou mais autores, sem necessariamente partir para um nível de afronta que é o de uma torcida. E eu acho que é um dos grandes problemas filosóficos que a gente tem tratando do marxismo ocidental, porque ele gera paixões, e assim, quase sempre paixões negativas, intelectualmente falando. Mas é isso, cara. Eu acho que é um debate super sério. Se você quiser intervir mais uma vez, eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Mas pelo, pelo, por uma questão de honestidade intelectual, eu não me sinto à vontade de dizer assim, tipo, pô, fulaninho do marxismo, do Lukács era quem estava certo, Althusser quem estava certo. Na disputa Lukács e Adorno, quem estava certo era o Adorno. Na disputa eu consigo qualificar os problemas desse debate, mas eu não, até porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso, de tipo, quem é que efetivamente vai sair certo nesse debate que se arrasta até hoje. Agora, é claro, eu acho que, assim, de todas as formas, a gente ganha se a gente tiver dignidade intelectual no debate. E, tipo, eu acho que é uma coisa que é muito respeitável. É um altusseriano que pega o melhor Lukács para criticar e um Lukáciano que pega o melhor Althusser para criticar. Eu acho que tem uma honestidade muito bonita no debate nisso, e que é uma característica muito forte de certos autores do marxismo ocidental. E eu acho que em destaque, eu acho as críticas, por exemplo, que o próprio Lukács faz ao Lenin são excelentes críticas, porque ele pega o melhor Lenin para debater. Do mesmo jeito, as críticas do Adorno ao Lukács são críticas pertinentes, porque ele pega o melhor Lukács para debater. Mas é isso. Excelente. Eu quero trazer uma questão também, que é a gente vê muito sobre as relações entre o marxismo e a psicanálise que começaram a ser elaboradas nesse momento também, né, no marxismo ocidental, onde começam essas articulações. O professor saberia comentar um pouco para a gente, assim, sobre essas articulações entre psicanálise e marxismo, no marxismo ocidental especificamente? Obrigado, Wanderson. Eu não consigo me debruçar de forma muito profunda sobre a psicanálise, porque não sou psicanalista. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que um desses grandes terrenos de debate dentro do marxismo ocidental do século XX é, como havia dito, a tentativa de reconstruir e inovar o marxismo a certos debates muito próprios que surgiram ou se diversificaram a partir da década de 20, a partir da década de 30, e um desses problemas é o problema da psicanálise. Eu vou ter dentro do marxismo ocidental marxistas e marxistas, então eu vou ter marxistas que abertamente são contrários à relação entre marxismo e psicanálise. Eu tenho psicanalistas marxistas, eu tenho marxistas que bebem da psicanálise, e eu tenho marxistas em que as teorias deles fundamentalmente dependem da psicanálise para funcionar. Marxistas ou teóricos ou intelectuais que bebem da psicanálise, nós temos uma gama grande deles dentro da escola de Frankfurt. O próprio Theodor Adorno,
na maior parte de suas obras, apesar de não ser um psicanalista de formação, ele introjeta no debate do fascismo, no debate que ele carrega sobre o conceito de fetichismo da mercadoria, um componente psicanalítico muito próprio da leitura dele da obra de Freud. Eu tenho, por exemplo, o ciclo altusseriano e o próprio Althusser que bebem, em certa medida, do Freud, mas fundamentalmente da renovação intelectual que o Jacques Lacan e o Jacques Alain Miller trazem da obra do Freud. Então, dá para a gente fazer esse paralelo entre um paralelo interessante que é entre o Lacan ser o Althusser do Freud. Então, a tentativa de uma adaptação reconstrutiva de uma obra fundamental. Nós temos também o próprio conceito de ideologia do Althusser no excerto não completado na ideia dele de fundação de uma pesquisa sobre ideologia, no famoso Ideologia Aparelhos Ideológicos de Estado, onde ele fundamentalmente bebe de certos conceitos da psicanálise, certos desenvolvimentos que a psicanálise do século XX faz. Nós temos, no começo do século XX, certos psicanalistas marxistas, como Erich Fromm, e nós temos parte dos marxistas ocidentais que vão reputar que a psicanálise é um fator burguês externo ao marxismo. Mas se eu puder opinar, eu acho que a gente pode dividir em 3 grandes parâmetros: aqueles que a negam, aqueles que a utilizam, mas como um fator externo, que eu estou adaptando ao marxismo e que precisa de certo ajuste para que se adapte no modelo intelectual do Marx, e certos autores que fundamentalmente psicanálise e marxismo estão juntos e toda a obra deles vai se basear em uma leitura sintomal psicanalítica da obra de Marx e uma leitura marxista da psicanálise. Um dos grandes membros do novo marxismo que é um grande advogado desse tipo de leitura é o já conhecido, muito criticado e imensamente polêmico Slavoj Zizek, em que basicamente as 3 grandes fontes constitutivas da obra do Zizek, as 3 grandes fontes que ele vai usar para ler o Marx, que ele vai usar para ler o Hegel e que ele vai usar para ler o Lacan, são respectivamente Marx, Hegel e Lacan, que é ler o Lacan com base no Marx e no Hegel, ler o Hegel com base no Marx e no Lacan, e ler o Marx com base no Lacan e no Hegel. Então, eu tenho uma teoria que é fundamentalmente que me liga e que dentro do desenvolvimento intelectual do próprio Zizek, ela não pode ser apartada, senão eu perco o caráter fundamentalmente heterogêneo daquilo que eu estou tratando. Mas acho que o pitaco que eu podia dar era esse. Excelente, professor. Não temos mais nenhuma questão, então eu vou partir para o encerramento. Então, quero agradecer muito a presença do professor aqui hoje, né, pela disponibilidade, estar aqui compartilhando um pouco de seus estudos, né, do seu conhecimento aqui com a gente. Muito importante aqui para o nosso grupo, né, para o desenvolvimento aqui do nosso grupo, das discussões, avanço até nas leituras do próprio Capital, essas diversas compreensões, né, acerca da obra de Marx e do próprio Capital também são elementos importantíssimos aqui para a nossa leitura. Eu quero ler também alguns comentários que a galera deixou na lista de presença aqui sobre o encontro de hoje. Aqui está muito proveitoso, extremamente interessante a exposição. Apesar de achar o conteúdo um pouco denso, a segurança na fala do professor torna as explicações mais compreensíveis, muito proveitoso e necessária para a construção do trabalho acadêmico. Excelente exposição.
são alguns comentários aqui da apresentação do professor, então gostaria de agradecer aqui, né, de novo, pela disponibilidade do professor de estar aqui hoje com a gente. É sempre bom ter os camaradas aqui, né, os camaradas do grupo de pesquisa aqui, compartilhando esse conhecimento com a gente, nos auxiliando aqui nessa jornada, né, de compreensão do marxismo e também, né, de leitura do Capital, né, já que alguns vêm aqui também para algumas aulas que são especificamente acerca da obra, dessa obra máxima de Marx. Então, quero agradecer muitíssimo a presença do professor e de todos os membros do grupo, né, e dos demais participantes aqui presentes hoje. Quero voltar a palavra ao professor, né, para ele fazer o encerramento. Obrigado, Wanderson. Obrigado, gente. Gente, eu agradeço a vocês a atenção. Eu espero que tenha sido satisfatório. Eu posso passar depois para o Wanderson uma lista de leituras de apoio que eu acho que são pertinentes. Mas se eu puder deixar assim, uma última mensagem aqui, é que eu acho que a gente, o marxismo ocidental, ele, de certo modo, levanta para a gente problemas e questões, e eu acho que uma das questões fundamentais é que, como marxistas, nós temos que ler, sem preconceito, outros marxistas, seja para criticar, seja para concordar, e eu acho que é isso, a gente tem que fazer esse retorno, essa autocrítica, essa leitura e ler sem medo. E é isso, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso tenham interesse. Eu pretendo passar para o Wanderson uma série de livros de apoio, caso vocês tenham interesse em ler sobre certos conceitos gerais desse debate. Agradeço e bom dia a todos.